A igreja em Tiatira aceitou uma autoridade de quem não tinha autoridade. Tiatira é a típica igreja que levam os profetas para o púlpito para agradar o povo, para entreter a multidão. Por isso que Jezabel simboliza o sistema que sustenta os profetas que mentem. Há um movimento profético que agrada o povo, mas desagrada a Deus. Mas as profetadas que enganam o povo estão com os dias contados. Nós estamos na metade da série sobre as mensagens de Jesus às igrejas mencionadas no Apocalipse. E é muito importante nós lembrarmos que a nossa série de mensagens não tem um caráter teológico. Ou seja, nós não estamos aqui fazendo uma análise criteriosa dos textos que estamos lendo e estudando. O nosso olhar para o texto aqui até agora é mais devocional, é mais prático do que acadêmico. Porque o nosso desejo é encontrar nessas mensagens para as igrejas um caminho que transforme a nossa vida como comunidade, que abençoe a nossa vida como comunidade e que também torne a nossa caminhada mais saudável e mais parecida com Cristo. E um outro ponto importante é que nós não estamos interpretando as mensagens como mensagens históricas, como mensagens que já se cumpriram na história, e nem interpretando o texto como mensagens que indicam períodos na história. Como, por exemplo, alguns dos nossos irmãos interpretam a carta de Éfeso, para os irmãos em Éfeso, por exemplo, aqui no Apocalipse, se referindo a um período da igreja primitiva. Isto é, Éfeso representa, segundo esses irmãos, a igreja apostólica do período 30 a 100 depois de Cristo. E nesta mesma linha de raciocínio, nessa mesma linha de interpretação, alguns dos nossos irmãos dizem que a mensagem de Tiatira, que nós vamos ler daqui a pouquinho, ela se refere a um período da igreja na Idade Média, o período da igreja corrupta e idólatra. Mas, como eu disse aqui, vou repetir, nós não estamos aqui olhando o texto nesta perspectiva. Nós estamos olhando para os textos do Apocalipse como uma verdade não local ou temporal, mas como verdades eternas, que não se restringe aos períodos, não se restringe às datas, não fica preso aos endereços, mas que ela fala à igreja o tempo todo e fala com a igreja a todo tempo. O Apocalipse, que nós dizemos que é o Apocalipse da igreja, é Deus revelando às igrejas para as igrejas a todo tempo. Porque como a gente falou um pouquinho lá no primeiro episódio desta série, nós afirmamos aqui que são 7 endereços, 7 mensagens enviadas para 7 endereços, mas que não são 7 igrejas, é uma igreja só. Por isso que é Deus revelando as igrejas para as igrejas. Bom, dito isto, antes de nós entrarmos no tema de Tiatira, eu queria convidar vocês então para nós lermos a mensagem que Jesus enviou para a igreja em Tiatira. Então, vamos ler agora? Apocalipse, capítulo de número 2, dos versos 18 a seguir, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e sei que você está fazendo mais agora do que a princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não a aprenderam, como eles dizem,
os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com o cetro de ferro e a despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a minha autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, esta mensagem para a igreja de Tiatira, ela é uma mensagem que foi enviada para a igreja mais idólatra entre as 7 igrejas do Apocalipse. Embora a igreja de Pérgamo tenha sido também identificada como uma igreja idólatra, a idolatria em Tiatira era incomparável. E o que é interessante é que, diferente dos irmãos de Éfeso, que não toleravam os homens maus, que contestavam os falsos apóstolos, mas não tinham amor, a igreja de Tiatira, segundo o texto, tinha amor, mas era conivente com a falsa profecia e conivente com uma falsa profetisa. Eles amavam tanto a ponto de tolerar qualquer coisa, a ponto de tolerar tudo. E por eles aceitarem tudo, a idolatria e a prostituição entrou na igreja com toda a força. O trecho que nós lemos da mensagem diz que lá havia uma mulher chamada Jezabel, que se autodeclarou profetisa para eles. E eles aceitaram. E nesse exercício profético, ela seduzia as pessoas, conduzindo as ovelhas de Jesus, os membros da igreja, para o erro. E isto era tão grave que alguns que não se contaminaram com a profecia dessa mulher diziam que a doutrina dessa suposta mulher era das profundezas de Satanás. Gente, chamar a doutrina que essa mulher estava anunciando de profundezas de Satanás significa que a situação chegou ao extremo da imoralidade e da idolatria naquele lugar. Agora fica uma pergunta. Ok, mas quem é essa mulher? Quem é essa Jezabel do texto de Apocalipse? Bom, nós precisamos considerar que a linguagem apocalíptica ela é recheada de tipos, de sombras, de figuras de linguagem. E o nome Jezabel parece nos indicar uma mulher pervertida que foi esposa do rei Acabe, rei de Israel. Então Jezabel aqui no Apocalipse significa que o espírito idólatra e cruel que se instaurou na igreja era muito semelhante ao comportamento que essa primeira dama, que a mulher de Acabe, a Jezabel, teve em Israel nos tempos do profeta Elias no livro dos reis. Inclusive, gente, na narrativa da própria carta aqui, ou da mensagem para a igreja de Tiatira, nós encontramos muitas semelhanças com as narrativas que encontramos no livro de 1 Reis, por exemplo. Lá em 1 Reis nos conta que Jezabel foi casada com o rei Acabe. E que esse casamento ele tinha o objetivo final de promover o comércio entre Samaria e os fenícios. Ela era filha do rei de Tiro e Acabe era rei em Israel. Então o casamento garantia uma certa aliança entre esses dois povos. Só que Jezabel era idólatra. Ela não adorava o mesmo Deus de Israel. Então, com o tempo, ela foi introduzindo nos cultos em Israel os deuses pagãos. E o rei Acabe ia permitindo, porque ele estava seduzido por essa mulher, então ele autorizava os altares ao deus Baal. A idolatria, gente, ela impregnou tanto no povo que no primeiro livro dos reis, no capítulo 18, naquele embate do Elias no Monte Carmelo aos profetas de Baal e de Acera, Elias, tomado pelo Espírito de Deus, faz uma pergunta para o povo.
E ele pergunta assim, ó, até quando vocês ficarão entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar cochilando entre dois pensamentos? Se vocês querem Baal, sigam ele. Mas se vocês querem o Deus de Israel, então sigam o Deus de Israel. Aí o texto diz que o povo não respondeu palavra alguma a Elias. Sabe por quê? Porque o povo estava seduzido por Jezabel. Tanto seduzida por Jezabel, como seduzida a sua doutrina, aos seus ensinamentos e também a sua imposição. Porque ela não expunha a sua doutrina, ela impunha sobre o povo. Mas neste contexto, o pecado de Jezabel não se restringia ao templo, ao religioso. Ela também uniu os interesses do templo com os interesses do palácio. Ela uniu o poder religioso com o poder político. E pior, gente, essa Jezabel assumiu tudo em Israel. Direta ou indiretamente, ela estava envolvida nas decisões, tanto religiosas e política em Israel. Acabe que era o rei, mas quem ditava as regras era Jezabel. Ela assumiu um lugar que não era dela, assim como a expressão em Apocalipse 2:20. Lembra que nós lemos? Que nos diz que eu tenho contra vocês que vocês aceitaram a Jezabel, que se declara profetisa, ela se autodeclarou profetisa, mas não era. Jesus está dizendo para a igreja em Tiatira, tem uma Jezabel aí entre vocês. Essa mulher, ela induziu o rei Acabe a espalhar em todo Israel ídolos, poste-ídolos, o que interferiu, gente, diretamente na espiritualidade do povo de Israel. E como ela mandava em tudo, ela se tornou uma mulher impiedosa, sanguinária, arrogante, autoritária. Só para vocês terem uma ideia, gente, o texto, a narrativa do livro dos reis, lá no capítulo de número 21 do primeiro livro, vai nos contar que o rei Acabe desejou comprar um terreno próximo ali do palácio. Só que lá tinha uma família que morava. Aí ele foi, com o coração aberto, com boas intenções, e fez uma proposta para Nabote, que era o dono daquela terra. Só que Nabote disse assim ao rei, olha rei, essa terra aqui é herança do meu pai. Eu não quero vendê-la, não quero trocá-la por nada, eu quero ficar aqui. E isto entristeceu muito o coração de Acabe, porque Acabe queria muito aquela terra. Jezabel viu que Acabe estava triste e ficou sabendo o que aconteceu. Sabe o que ela fez? Ela mandou matar Nabote e tomou a terra de Nabote e entregou a terra de presente para o seu marido. Olha o nível desta mulher. E você pensa que ficou por isso? Não. Depois de ela ter feito isso, Deus visitou o profeta Elias e disse, Elias, vá lá no palácio e diz para aquela mulher, juntamente com o seu marido Acabe, que no mesmo lugar que ela matou Nabote, no mesmo lugar, ela irá morrer. E em Apocalipse, no capítulo 2, verso 23, Jesus dá a mesma sentença. Olha que legal, o paralelo. Ele fala a mesma coisa sobre Jezabel quando ele diz, olha, eu vou trazer tribulação se ela não se arrepender. E por não se arrepender também mataria os seus filhos, ou seja, eu vou acabar com ela e também com os ensinos que ela, com os discípulos, melhor dizendo, que ela fez ao longo da sua vida. Gente, você está ouvindo o que eu estou falando? Que história macabra, pessoal. Mas é isto que estava acontecendo na igreja em Tiatira. Esta é a comparação que Jesus faz com a idolatria em Tiatira. Porque Jezabel é a profeta do palácio. Segundo a história de Reis, ela sustentava 850 profetas com dinheiro do palácio, para que eles profetizassem a favor do rei e a favor do povo, a favor da nação. A igreja em Tiatira aceitou uma autoridade de quem não tinha autoridade. E este, gente, é o mesmo risco que nós estamos correndo nos dias de hoje. Muitos, só porque tem o título de profeta, a mensagem diabólica está sendo aceita como oráculos na igreja de hoje.
Tiatira é a típica igreja que levam os profetas para o púlpito para agradar o povo, para entreter a multidão. Jezabel é a referência dos profetas que enganam o povo. Como disse Jeremias no capítulo 8, verso 11 do seu livro, inspirado por Deus, Jeremias gritou: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Dizem paz, paz, quando não tem nenhuma paz. Sim, Jezabel representa os profetas que mentem para manter o lugar na mesa do rei. Vão lá para o templo profetizar e prestar culto, mas o que eles gostam mesmo é do ouro do palácio. Eles falam em nome de Deus, eles dizem ser profetas de Deus, mas eles beijam os pés de Satanás. Por isso que Jezabel simboliza o sistema que sustenta os profetas que mentem. E como essa tal Jezabel governava tudo, ela também obrigava a gente, o povo, a aceitar tudo que ela diz. Era autoritária. O que partia dela era oráculo divino e ninguém podia contestar. Senão ela atropelava quem tivesse que atropelar. Porque não penso igual a ela. Ela matou Nabote, nós não falamos aqui? Para tomar a terra que não era dela, para dar de presente para o rei. Só que ela também tentou matar Elias, para ela manter o poder também na religião. Então ela queria ter poder sobre o povo, mas também queria dominar a religião. Mas como eu disse, a mensagem a Tiatira é o resumo da narrativa do livro dos reis, certo? Porque nos conta o que Jezabel fez e como ela induziu o povo à idolatria, mas também nos conta a narrativa de Reis, que quando Deus encontra o profeta Elias na caverna, Deus diz para o profeta que havia ali 7.000 homens que não se contaminaram e não se dobraram diante das mentiras da primeira dama Jezabel. E em Tiatira também tinham os que não se contaminaram. Em Apocalipse 2,24, Jesus diz que em Tiatira tinha um grupo lá de irmãos que não cederam, que não se dobraram, que não foram atrás da profetisa, da profetada de Jezabel. Sim, gente, Jezabel se infiltrou na igreja usando o nome de Deus. É o que está em Apocalipse. Lá no Antigo Testamento, nos tempos do profeta Elias, a Jezabel, que figura a Jezabel, a profetisa aqui em Tiatira, ela contratou profetas para induzir o povo a aceitar a sua autoridade. Ela arquitetou alianças entre a religião e o Estado. Ela manipulou, ela feriu, ela induziu muitos ao erro. Só que tinha lá os remanescentes de Deus. Os discípulos do Evangelho que não se dobraram às profetadas, às profecias, os ensinos da mentirosa Jezabel. Assim como a narrativa no livro de Daniel, quando o rei deu o decreto para que todos se prostrassem diante de uma estátua, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram. Jesus disse que este grupo estava lá na igreja. E a este grupo Jesus diz assim, nós lemos no texto aqui, fiquem firmes até que eu venha. Sim, resistam à falsa doutrina e resistam a essas profetisas ou esses profetas que falam em meu nome, mas não provém de mim. Jesus está dizendo para aquele pequeno grupo, suportem e repudiem as doutrinas profundas de Satanás. Está no texto, né? Ela tinha doutrinas das profundezas de Satanás. Aí Jesus disse assim, ó, aquele que conseguir resistir e ficar firme até o fim, ao vencedor, está escrito, eu darei autoridade sobre as nações. Ou seja, Jesus dará à sua fiel igreja que não se contaminou com falso ensino e não se prostituiu traindo Deus com outros deuses. A este grupo, ele dará poder e autoridade para desfazer as obras de Jezabel.
Com isto, gente, Jesus está dizendo que as profetadas que enganam o povo estão com os dias contados. Porque o próprio Evangelho, na boca dos profetas reais e verdadeiros de Deus, reduzirá em pedaços cultos egocêntricos e idólatras dos falsos profetas. A igreja de Jesus não se corromperá com estes eventos, essas campanhas que promovem os que dizem ser profetas, mas não são. Sim, gente, nesta carta, esta carta para Tiatira, essa mensagem aos irmãos que estavam em Tiatira, há um movimento profético que agrada o povo, mas desagrada a Deus. Profetas que dizem: eu vou abrir porta, eu vou prosperar vocês, eu vou fazer de vocês um povo grande. Mas nunca dizem, né? Se arrependam da sua vaidade. Cadê os profetas que dizem: se arrependam do orgulho de vocês? Cadê os profetas que apontam o dedo e dizem: desçam do palanque da soberba? Sim, mas Deus levantará, gente, os seus profetas nesses dias, que com autoridade divina anunciarão o evangelho do reino, e que como águas que derretem o barro, assim o evangelho desmanchará a vaidade de todo falso profeta e de todo falso ensino. E o que é mais lindo nessa carta, na conclusão desta mensagem aos irmãos de Tiatira, é que Jesus diz que os que permanecerem firmes até que ele venha, estes serão confirmados como verdadeiros profetas no seu reino. Olhe esse detalhe. Em Apocalipse capítulo 1, verso 20, Jesus explica para João que as 7 estrelas que estão na sua mão direita são os 7 profetas, os 7 mensageiros da igreja. E no verso 28 do capítulo 2, Jesus diz assim para a igreja de Tiatira: assim como também eu recebi do meu Pai, eu darei a você a estrela da manhã. Enquanto Jezabel, que se autonomeou profetiza, caiu do seu posto, Jesus promete que aquele que permanecer no evangelho, ele confirmará como os verdadeiros profetas para as nações. Então, gente, cuidado com o espírito de Jezabel. Como disse Paulo, eu gosto muito dessa expressão, acautelai-vos. Que pelo autoritarismo, estes falsos profetas querem impor goela abaixo as suas mentiras, as suas profecias como fossem oráculos, como se fossem verdades de Deus. Cuidado com as mensagens que te dá prazer, que massageia o seu ego, mas não muda o seu caminho, que não transforma a sua vida. Sejam criteriosos, gente. Questione o que estão dizendo para você. Mesmo que seja o pastorzão fulano de tal, o apóstolo ciclano, mesmo que seja alguém que se diz profeta de Deus, questione. Não aceite te manipularem a fazer qualquer coisa porque você precisa estar na visão. Ou disseram para você que foi uma visão de Deus e você tem que obedecer. Questione. Sabe por que eu estou dizendo para você questionar? Porque isto te dará discernimento no questionamento, para você perceber se ali tem o espírito de Jezabel ou se ali tem o espírito de Deus. Se Jezabel está querendo te enganar ou não. Sabe por quê? Porque Jezabel não tolera gente que faz perguntas, gente que questiona, que diz: tá bom, eu ouvi você, mas eu vou em casa conferir o que você está dizendo, se o que você está dizendo é verdade segundo as Escrituras. Então, gente, cuidado com as profetadas. Leia a sua Bíblia e fique sempre, mas sempre, do lado do Evangelho, tá bom? Esta é a mensagem de Jesus para a igreja de Tiatira. Esta é a mensagem para aqueles que têm ouvidos sensíveis para ouvir
o que o Espírito de Deus diz à igreja. Então, se você tem ouvidos sensíveis e espirituais, ouça hoje o que o Espírito de Deus está dizendo agora para a sua igreja.